Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca tinha ouvido esta canção, achei ela tão bonita e tão tocante. De quem é, Thomas? Estênio, rapaz. Estênio tem uma antena conectada lá no céu, ligado ao Espírito Santo. Nós estamos aqui sentados neste sofá e ouvindo essas canções e reunidos aqui. A primeira coisa que me vem ao coração e à mente é que esse ambiente é muito parecido com o que você tem na sua casa. Provavelmente, na grande maioria das casas, há um sofá mais ou menos desse tamanho, um tapete perto desse sofá, um centrinho. Também você deve ter na sua casa algumas cadeiras. Eu não tenho dúvida de que o caminho para o fortalecimento e para o crescimento desta igreja é ter cheiro de jasmim na sua sala. Vocês lembram quando a canção diz isso? Que depois que Jesus visitou a casa dele e ele foi embora, ficou o quê? O cheiro de jasmim. Acho isso tão bonito. Vocês conhecem cheiro de jasmim? Você conhece, não é, Celci? Eu creio que esta igreja, ela jamais experimentará uma edificação sólida e profunda até que haja cheiro de jasmim na sala da casa de vocês, até que casas se abram para acolher vizinhos, acolher amigos, acolher irmãos. De modo muito simples, o nome é reunião de oração. Se você chamar qualquer pessoa do seu trabalho, do seu prédio, para uma reunião de oração na sua igreja, pouquíssimas pessoas se animarão a ir ou a vir, porque elas logo pensarão em liturgias, em ofertórios, em processos complexos e, sobretudo, elas pensarão em discursos desconectados com a vida delas. Mas se você chegar para alguém e disser: amanhã de noite tem uma reunião de oração lá em casa, somos poucos, 5 ou 6 pessoas, eu queria muito que você fosse. A pessoa vai começar a pensar que nessa reunião que é na tua casa, ela que nunca te visitou, você vai abrir a porta da sua casa para ela, e então ela se sentirá animada a ir. Eu e Thomas conversávamos outro dia sobre a superficialidade do conhecimento bíblico de nossa comunidade. Como nós não temos uma cultura de escola bíblica dominical, e eu desconfio profundamente da metodologia da escola dominical para o crescimento espiritual e para o crescimento e para a edificação da consciência cristã. Eu acredito que o caminho que o Espírito nos aponta, isso foi um consenso entre mim e Thomas, numa conversa recente que tivemos, são grupos pequenos, grupos familiares, grupos cuja agenda é a seguinte: reunir, ouvir 2 ou 3 cânticos espirituais, que pode ser tocado lá com um CD no teu equipamento de som. Nós temos aqui na igreja um CD que foi gravado por Lani com cânticos espirituais. Você pode colocar lá um CD que você tenha, 2 ou 3 cânticos, uma oração e a leitura e discussão de um texto escrito por mim ou por Thomas, para a edificação de vocês, com uma agenda específica, coisas muito simples, mas que feitas podem levar você a um crescimento e uma atuação na obra de evangelização. Porque Deus não chamou ninguém para ser ouvinte do Evangelho.
estava conversando com um irmão recentemente e ele estava me dizendo: olha, pastor, eu trabalhei muito em igreja, me envolvi, dei meu sangue, meu projeto agora é sentar, assistir os cultos, ouvir e ser edificado. Aí eu disse: meu irmão, você pode fazer isso, desde que a sua disposição seja uma disposição de desobediência ao chamado de Deus para a nossa vida, porque nós não fomos chamados para ouvir a Deus, nós fomos chamados para servir a Deus, e servir a Deus é se dispor para tudo quanto o Senhor demandar de nós, não o que os pastores demandarem de nós, não o que os líderes demandarem de nós, mas aquilo que o Espírito Santo demandar no seu coração. Você não pode chegar para o Espírito e dizer: desculpa, eu sou apenas ouvinte do Evangelho, eu sei que o Senhor está me dando a oportunidade, eu sei que o Senhor está tocando o meu coração para fazer, mas eu já fiz tantas vezes, eu já me envolvi tantas vezes, que eu não quero mais desgaste. Essa é uma atitude de rebeldia contra Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito, e sabe, a voz do Espírito é perseverante, ela nos fala e o Espírito não se cala. A gente se distrai, a gente quer falar de outras coisas, a gente quer pensar em outros assuntos, a gente quer dar um drible no Espírito para ver se ele se ocupa de outra coisa, mas eis que a voz do Espírito volta, insistindo conosco, teimando conosco, perseverando em nós. E eu posso dizer a vocês, com toda certeza, Tiane, se eu tenho, ao longo desses 27 anos de ministério pastoral, servido ao Senhor nesta função e nesta atividade, não é porque eu tenho perseverado no meu chamado, mas porque o chamado do Espírito Santo tem perseverado em minha vida. Porque vontade e decisão de desistir eu tive dezenas, centenas de vezes. Mas o que é que eu faço, Sueli? Eu vou dizer assim: mas senhor, muda de assunto, por favor, fala de outra coisa, senhor, por favor, vamos tratar de outra matéria, porque é isso que ele propõe sistemática e perseverantemente em minha vida. O que nós precisamos é que vocês se reúnam 2 ou 3 famílias, no máximo 2 ou 3 famílias, e cheguem para a gente e digam: olha, eu gostaria de cheiro de jasmim na minha sala, no meu sofá, e a gente se reuniu aqui, e nós vamos começar, e podia até chamar ministério cheiro de jasmim, num grupo pequeno, e vocês prometeram que se a gente se reunisse, ia ter texto para a gente ler, material para a gente trabalhar, e então a gente vai fazer e vai ministrar. E que fosse assim, com esse ambiente, com essa informalidade. Thomas disse muito bem, Jesus era completamente informal. Eu não imagino Jesus com arrobos de oratória e com impostação de voz. Eu imagino Jesus com uma voz amorosa e mansa, dizendo aos seus amados irmãos: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus, aprendam com o grão de mostarda, olhem para as árvores quando ficam brancas, a seara que fica branca para a colheita. Jesus nos convidando com uma voz amorosa, cálida, cheia de autoridade, cheia de poder do Espírito, sem dúvida, mas falando como eu estou falando aqui a você, e a sua casa, e a sua vida,
sendo instrumento de Deus para a transformação de seres carentes. Eu compartilhei aqui, Thomas, no domingo passado, que eu fiquei impressionado com um programa de televisão em que o indivíduo, ele é um adestrador de cães, e ele entende a psicologia dos cães, e ele muda, e ele vai visitando as casas das pessoas e resolvendo problemas. Cães ferozes, cães que fazem muito barulho quando os proprietários, os donos vão embora e a vizinhança não tem paz. São os mais diversos problemas. Ele chega lá porque ele entende a psicologia canina, ele resolve o problema. Mas nada disso me impressionou. O que me impressionou foi a fala final em um dos programas. Ele olhou para a câmera e disse: tantas casas, são tantas pessoas com tantos problemas, eu queria poder chegar a cada um desses lares. E aí eu fiquei pensando, tem um monte de gente que não tem problemas com cachorro, mas tem problema para cachorro. E a gente poderia muito bem chamá-las, sentar com elas, conversar com elas, tratar com elas acerca do Evangelho. O tema desta noite, Palha, é a essência do Evangelho e a vida simples. Esse é o tema que eu propus, e eu já falei mais do que eu pretendia falar, porque a dinâmica hoje à noite será a seguinte: eu devo fazer breves colocações sobre a essência do Evangelho e a vida simples. Thomas me fará algumas perguntas, provocando a nossa discussão e a nossa reflexão, e também vocês poderão fazer perguntas, aquilo que lhes toca, lhes emociona, a pergunta que lhe inquieta o coração. Eu queria chamar a atenção de vocês para a mais importante passagem dos Evangelhos. Do ponto de vista do ensino de Jesus, a mais importante passagem dos Evangelhos é aquela passagem já referida pelo pastor Thomas nesta noite, que é o Sermão da Montanha. O texto que se encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7. São 3 capítulos, e nestes 3 capítulos estão adensados os ensinos de Jesus. Se você está na sua Bíblia, como uma destas que estão aqui na igreja, a página é a página 958, Mateus capítulo 5. Quando vocês tiverem cheiro de jasmim na sala de vocês por 1 ano, ninguém mais vai precisar dizer número de páginas, porque quando você ouvir Mateus, aquilo, como assim Mateus? É o que eu amo, é o evangelho da minha paixão. Você vai logo abrir a sua Bíblia e vai encontrar. Nós precisamos, meus irmãos, de cheiro de jasmim nos nossos lares. O Sermão da Montanha está aqui, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Eu não vou ler, eu vou apenas comentar com vocês os temas sobre os quais Jesus fala, e você vai poder conferir aí na sua Bíblia. Quais são os principais temas do Sermão da Montanha? O primeiro tema é a distinção, a diferenciação entre o cidadão do reino de Deus e aquele que não é do reino de Deus. Aquele que não conhece o reino de Deus é diferente daquele que conhece. Jesus começa falando bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, realizado é aquele indivíduo que conhece uma escala de valores diferente deste mundo. Este mundo diz que bem-aventurado é o que tem. Jesus diz: bem-aventurado antes é o simples, é o humilde de espírito.
Bem-aventurado é o que festeja. Jesus disse antes: bem-aventurado é o que chora. Bem-aventurado é o que, tendo poder, impõe a sua vontade. Jesus diz: bem-aventurado é o perseguido por causa do meu nome. Jesus compara e confronta todas essas tradições, colocando esse contraste entre o que o mundo supõe ser motivo de destaque ou de exaltação e aquilo que o reino de Deus é. Ele avança nesse tema da distinção entre o cidadão do reino de Deus e aquele que não conhece o reino de Deus, dizendo que nós somos sal e luz. Luz para iluminar as trevas, para desfazer as trevas, Sérgio. Não se pode, disse Jesus, acender uma candeia para colocá-la debaixo da cama ou por trás de um arbusto. E aí, Vivi, as duas perguntas que estão pressupostas na fala de Jesus é se nós somos candeia acesa, lâmpada acesa, e a segunda é se nós somos lâmpada acesa no velador. Porque é nossa vocação sermos lâmpada, mas lâmpada acesa e no velador, porque a lâmpada no velador ilumina toda a casa. Nós precisamos, irmãos, assumir isso, que nós não podemos ter, Thomas, o modelo de vida que vigora no mundo. Nós não podemos correr atrás daquilo que todo mundo está correndo. É por isso que eu associei a essência do Evangelho com a vida simples, porque a vida simples é essa vida que Jesus está nos ensinando, que é vida livre, livre dessas paixões ilusórias que tornam a nossa vida uma correria imensa. Eu me lembro dessas reuniões que todos vocês já ouviram falar e muitos de vocês participaram, aquelas reuniões motivacionais dessas empresas piramidais, e o cara sai dali, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou ter, e o coração fibrilando de desejos de poder, e tudo isso é cansaço, tudo isso é energia sugada, tudo isso é um estado de contínua insatisfação, porque há sempre aqueles que conseguiram mais, e eu vou chegar lá, e a insatisfação é contínua e completa. Jesus não está nos chamando para correr por outras coisas. Jesus está nos chamando para ter tempo para consolar o que sofre, para visitar o que está preso, para cuidar do que está enfermo, para alimentar o que tem sede, vestir o que está nu. É para isso que Jesus está nos chamando, para lavar pés. O segundo tema que Jesus aborda no Sermão da Montanha, o primeiro tema é essa distinção, essa diferenciação. O segundo tema é a vida de oração. E ele diz que a nossa vida de oração não deveria ser uma vida de ostentação de piedade. A coisa mais perigosa, a coisa mais diabólica que a nossa vida pode enfrentar é a ostentação da piedade. Porque você, Cazuza, imagina que todo mundo tem uma impressão de um nível de espiritualidade que você tem, e você tem que bancar aquela estatura espiritual, e quando ela não corresponder ao seu estado real e interior, você, para não dar a impressão de que é um ser oscilante, como todos nós somos, você teatraliza e faz caras e bocas que permite que todo mundo imagine que você é o ser que você não é. A vida de oração é, no reino de Deus, a parte mais importante da nossa existência.
Eu nunca me esqueço, Rubens, uma lição que eu aprendi com Daniel. Quando Daniel foi ameaçado de ser lançado na cova dos leões, se orasse a Deus, ele fez os cálculos de risco. Aí ele ficou pensando assim, Solange, eu posso não orar e não vou para a cova dos leões, ou eu posso orar e ir para a cova dos leões. O que é mais perigoso para mim? Ele achou que o mais perigoso para ele era não orar. Entendeu, Rubens? Não orar é perigosíssimo. Estancar a vida de oração é perigosíssimo. É imensamente mais perigoso do que 10 covas de leão. E por isso que Jesus chama a atenção da gente para a vida de oração. Eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, se a sua vida de oração está morta, é porque você está espiritualmente morto. Se a sua vida de oração é intensa, prazerosa e poderosa, é isso que você é, como um ser espiritual. Nós não temos que buscar mais de nós, temos que buscar mais de Deus. Dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Era a frase que ele havia lido no cimo do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Eu diria, conhece ao Senhor. Busca conhecê-lo, persevera em conhecê-lo, então o poder do Senhor virá sobre a tua vida. Oração é o tema de Jesus. A oração do Pai Nosso aparece aqui no capítulo 6, dentro do Sermão da Montanha, porque o ensino de Jesus acerca da oração é o primeiro e o mais destacado deles. O terceiro assunto que Jesus trata no Sermão da Montanha é a misericórdia. É o dar esmolas, é socorrer aqueles que sofrem. Esse é um tema muito importante para Jesus e parte da essência do Evangelho. Eu afirmei no domingo passado, e Sérgio colocou numa mensagem, um resumo, ele construiu uma frase muito bonita, e ele disse isso: o povo de Deus é aquele que sofre. Então, é simplesmente impossível alguém ter uma vida de santidade, de piedade e relacionamento com Deus e não ter o coração aberto para o socorro, para a misericórdia, para a ajuda do próximo. Você pode até ter uma vida ilusória, mentirosa de piedade, mas a verdadeira vida de amor e de misericórdia abre-se, lança-se para o outro. E você acha, Sueli, que você precisa de grandes recursos para ajudar alguém? Bom, eu queria até ajudar, mas eu não tenho grana, como é que eu vou ajudar? Tiane, qual é a maior necessidade das pessoas que você conhece? É de grana ou é de abraço, compreensão? A maior necessidade das pessoas é de amor, é de sentir que tem alguém que se interessa por elas. E não se interessa porque quer levá-las para a cama, não se interessa porque quer ganhar alguma coisa delas, não se interessa porque esta relação pode produzir alguma vantagem profissional ou estratégica, se interessa porque vê naquela pessoa um ser precioso para Deus e o amor de Deus em seu coração inclina para aquela pessoa. É isso. O terceiro elemento é esse, a misericórdia. Um quarto elemento que perpassa todo o Sermão da Montanha é a luta contra a hipocrisia. Carol,
quanto mais visibilidade nós temos no reino de Deus, mais cobrança a gente recebe e maior a nossa tendência e propensão a não sermos autênticos. Porque uma pessoa inteligente como você sabe que falas e que caras as pessoas esperam de você. É ou não é, Thomas? As pessoas esperam. Eu me lembro de você comentando comigo acerca do meu sermão de domingo passado, você dizendo assim: pô, você se expôs muito naquela mensagem. E eu digo isso, eu não quero que ninguém tenha uma impressão equivocada a meu respeito. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou um ser fraco, que eu sou um ser contraditório. Deixar eles saberem disso me protege. Me protege do quê? Da maior tentação que eu tenho, que é parecer perfeito. Eu quero parecer perfeito porque vocês querem que eu seja perfeito. E eu sei que vocês querem que eu seja perfeito. E como eu sei que vocês querem que eu seja perfeito, eu tendo a querer parecer perfeito. Mas eu preciso perseverar na minha vida para afirmar a minha contradição, para expor a minha fragilidade, para dizer com todas as letras quão inconsistente eu sou. Me comparando a uma criança, a um adolescente tolo, bobo, porque isso me protege, porque eu sei o que vocês esperam, e eu sei fazer caras e bocas, só não quero fazer, porque a cura de Deus para a minha vida está na assunção de meu pecado, porque o tratar de Deus na minha vida está na autenticidade da minha espiritualidade, que eu busco fazer, muito embora não plenamente, não absolutamente sincero, porque eu ainda não consigo ser. Ainda há na minha vida coisas tão constrangedoras que nem para mim mesmo eu as assumo. A última dimensão que eu gostaria de destacar no ensino de Jesus, no Sermão da Montanha, é a sua mensagem contra a ansiedade. A ansiedade, essa força que nos traciona e que se traduz de múltiplas maneiras, se traduz em ansiedade profissional, ansiedade amorosa, ansiedade quanto à saúde, ansiedade contra tantos assuntos da vida. E Jesus disse que a ansiedade é uma forma ou um tipo de falta de fé. E o antídoto para a ansiedade é confiança e fé em Deus. O convite que Jesus nos faz para uma vida simples, e que ninguém assumiu com a radicalidade de São Francisco, é o tema de nossas reflexões hoje à noite. E eu termino com uma questão. A questão é essa: por que nós nos apegamos tanto ao que não é, ao que é fake, ao que é farsa, se poderíamos ser verdadeiros e relevantes no mundo se conseguíssemos ser mais simples? Simples é o antônimo de complexo. Complexo é o ser que desempenha muitos papéis, que desempenha muitas falas e scripts. Quando a gente consegue reduzir tudo isso a uma autenticidade, uma verdade, em que o ser se assume a si mesmo, se vê nu, sem vergonha, e vê o próximo nu também, sem vergonha disso,
sem que o seu olhar intimide o outro, como os nossos primeiros pais, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. O homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles não sentiam vergonha de si, nem o seu olhar sobre o outro constrangia o outro. E a nudez lhes cobria, lhes era coberta com graça. Assim como Francisco, ao se despir perante do bispo de Assis e de seu pai, deixando todos os pertences que tinha, saiu nu, coberto só por um manto de graça. É isso aí, cara. A gente vai para um segundo momento. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade, levantar a mão e mandar brasa aqui, que ele está aqui para responder. Deixa eu começar perguntando para você, Marto. Você falou que Jesus era um ser livre logo no começo e que ele era, de certa forma, informal. E a gente sabe que o homem em si tem uma tendência a estabelecer processos religiosos, porque nós gostamos muito de religião. E como o papo é evangelho, como distinguir o religioso que mora em nós, como a gente pode saber os aspectos da religião e mudar isso de forma que a gente possa não estar aprisionado a nada, como Jesus também não estava. Existe uma figura, Thomas, que é muito interessante. Você sabe que as cobras, de tempos em tempos, elas trocam de casca. E eu não sei se você já viu uma casca de cobra andando pela mata. Às vezes, andando pela mata, andando em algum lugar, você encontra uma casca de cobra. É porque a cobra, ela se encosta numa pedra, ela faz atrito numa pedra e ela prende a casca na pedra e ela continua em frente e ela deixa para trás a casca. Mas a casca fica tão parecida com a cobra, porque frequentemente ela sai inteira, que é exatamente uma cobra, só não tem a cobra dentro. O religioso, ele é exatamente igual a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, só não tem Deus dentro, porque a religião, ela é marcada pela forma, enquanto o evangelho é marcado pela essência. O evangelho não precisa parecer, a religião, como só tem aparência, precisa. Então, essa é a grande distinção. O religioso pode ser religioso na maior informalidade do mundo. O cara é religioso, porque só sobrou casca. Porque ele sabe, como eu comentei com o Carol, quais são as falas, quais são as caras, quais são as bocas que ele tem que fazer, e ele faz. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que quer viver o evangelho, está continuamente em contato com o Espírito e com o seu próprio coração, para checar a verdade, a autenticidade, e ele vive as alegrias e as tristezas, as dores e os contentamentos. Por exemplo, Jesus não era religioso. Só porque Jesus não era religioso que ele pôde chegar para os seus amigos e dizer: orem por mim, porque eu estou angustiado, profundamente angustiado, até a morte. Meu irmão, você imagina um grande pastor, um homem de autoridade, de renome, dizendo assim para o seu rebanho: orem por mim, porque eu estou angustiado até a morte? É muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil, e é difícil por isso, porque fica essa coisa da casca, fica essa coisa da aparência, e a luta que Jesus nos ensinou é exatamente porque nós temos a tentação e a tendência de viver na dimensão da aparência. A diferença entre o religioso e o homem e a mulher do evangelho é que nestes últimos há essência e no primeiro apenas forma. Alguém tem uma pergunta para fazer? Ainda nesse tema, ontem à noite eu estava lendo a revista, quando eu vou disponibilizar aqui para a comunidade, e o tema da revista é Vida Simples. Uma revista que minha filha pegou, ela está cheia de graça lá na faculdade, e
estava folheando essa revista e me chamou a atenção de um estudo de alguns relatos de filósofos, procurando saber qual a motivação de uma vida confortável, simples. E esse estudo está postado lá, né, os relatos de filósofos famosos, né, não vou citar não porque eu sou meio de memória, mas é o seguinte, ele conclui no final de todo esse estudo e de todos esses relatos, de filósofos importantes de tudo, no final da vida simples que vai com tudo, foi o viver com amor. Achei um negócio engraçado, porque normalmente os filósofos têm uma tendência de ser céticos, né? E aquilo me chamou a atenção, depois eu trago para vocês. Então, esses caras não são muito religiosos, né? Não são muito, mas eles concluem, certo? Que depois de tantos estudos, de tantas coisas, que o amor é a forma mais confortável, certo? De se colocar a cabeça no travesseiro e viver bem, em paz e ser feliz. Nessa mesma linha, Djalma, eu podia lembrar 3 dos mais influentes filósofos do século XX. Os 3 mais influentes filósofos do século XX, 2 deles viveram e morreram no século XIX, mas foram extremamente influentes no século XX, são Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Os 3 eram céticos, os 3 eram ateus, mas os 3 tinham 2 coisas em comum. Eles acreditavam na importância de viver o presente, de viver o aqui e agora, de estarmos conectados com a vida tal como ela é, livre das ilusões, e essas ilusões são as ilusões do nosso mundo interior, desinteressado nas pessoas, desinteressado nos dramas concretos da vida. Então, esse despertamento para a realidade tal como ela é, como Jesus ensina no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Sermão da Montanha, quando ele nos convida a nos interessarmos pelo dia de hoje. E a segunda coisa que eles têm em comum é destacar o fato de que nós somos seres responsáveis pela vida que levamos. E a melhor vida, tanto em Nietzsche como em Schopenhauer, mas sobretudo em Sartre, a melhor vida, a vida mais responsável, é a vida capaz de ser transformadora. Nietzsche falava da transvaloração dos valores. Já Sartre falava sobre a revolução da consciência de nossa liberdade, da liberdade responsável para transformar o mundo e o homem. Esse é o grande projeto sartriano, transformar o mundo e o homem. Essa história, só completando, da casca, né, da cobra, né? Tem um ditado, não sei se você escreve, o sepulcro caiado, né? Você falaram, o sepulcro caiado é o cara que tenta aparecer aqui, ó. Então, quando se fala de vida simples, de amor, é uma coisa que você, dentro da sua intimidade, você pode estar enganando alguém falando bonito, mas você não engana Deus, não engana você mesmo, né? O sepulcro caiado é o religioso, é casca e essência em desconexão. Mas diga lá, o microfone para poder ir pro... Ok, vai lá. Você falou agora um pouco sobre esse tema da ansiedade, e esse é um tema muito pertinente nos nossos dias. Nós temos estatísticas assustadoras quanto à ansiedade. É possível, Marton, dizer que a ansiedade no cristão é a doença da desconfiança de Deus que fará e cuidará de nós? Thomas, nós somos educados a nos sentirmos no controle de nossas vidas. E desde pequenos nós somos conscientizados da ideia de que vai depender do nosso esforço, do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa capacidade. Então, o ser dos nossos dias, o ser contemporâneo, ele cresce crendo
que é ele que tem que resolver o problema, é ele que tem que dar conta daquilo que na sua vida vai definir. Não é assim? Não foi isso que os nossos pais nos disseram e não é isso que nós dizemos aos nossos filhos? Só que isso gera um problema. Porque, por exemplo, você que foi educado na ideia de que você tem que dar conta da sua vida, vai depender de você, do seu esforço, da sua capacidade, você se depara simultaneamente com a sua contradição, com a sua fragilidade. A síntese dessa equação é: você é responsável, mas você é incapaz. A síntese disso é um ser ansioso, um ser inquieto, um ser que nunca sente paz, porque ele imagina que depende de si mesmo, mas sabe que não dá conta, que não é suficiente. Ou então, um ser arrogante, porque ele se supõe suficiente para todas as coisas da vida. Então, o que Jesus propõe no Sermão da Montanha é isto. Eu sei que eu preciso de muitas coisas, e que eu preciso lutar, e que eu preciso buscar muitas coisas, mas eu sei que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aquele que conhece as minhas necessidades, Ele as atenderá, Ele me dará tudo quanto eu tenho necessidade. A fé em Deus é o terceiro elemento, que essa equação que o mundo contemporâneo não tem. De fato, nós somos responsáveis, de fato há muitos desafios, mas há um Deus que cuida e que vela de nós, e que atende às nossas orações. A gente estava conversando aqui, e Carol está para fazer uma prova importante, uma seleção importante, e eu disse assim: mas olha, eu acho que é muito mais interessante do que estudar e orar, porque eu tive essa experiência. Eu fiz uma tese de doutorado com base em oração. Eu não conseguia escrever nada, eu passava a tarde inteira orando, clamando ao Senhor, em conversa prazerosa com o Senhor, e Ele foi me dando misteriosamente todo o conteúdo necessário. E Karina sabe quantas vezes eu tive que esconder dela que eu passei o dia todo sem escrever, sem produzir nada, porque naquele dia não deu. Então, se não dava, era oração. E quando a gente confia, quando a gente entrega, quando a gente mantém essa relação com o Senhor, Ele nos dá sabedoria, força e capacidade no tempo certo. Mas eu não estou dizendo que alguém é capaz de viver nesse mundo sem nenhuma ansiedade, mas nós precisamos tratar a nossa ansiedade com um antídoto da fé. Você atribui a ansiedade a uma educação social e familiar. A gente aprende que tudo depende de nós. Então, tendo em vista o seu comentário, a gente precisa reaprender e descansar em Deus e recondicionar o nosso comportamento. No caso de pais, tem alguma forma de como prevenir os seus filhos de serem pessoas ansiosas? Porque a gente entende, pelo menos eu penso, que a família e a educação familiar pode ser bastante influenciadora no comportamento da ansiedade de adolescentes, crianças e posteriormente adultos. Então, que conselhos você daria para pais prevenirem os filhos de serem tão ansiosos? Eu acredito que o que o Sermão da Montanha nos propõe é uma vida diferente. Desde o início do Sermão da Montanha, Jesus está destacando, está enfatizando que nós não podemos levar a mesma vida que as pessoas que não seguem a Cristo levam. Então, também na educação dos nossos filhos, o modelo precisa ser diferente. Claro que nós precisamos educar os nossos filhos para que eles sejam capazes de desempenhar seus papéis na sociedade. Mas, sabe, eu creio que há 3 distinções fundamentais. Nós vivemos numa sociedade que educa os seus filhos, e nós temos essa tendência de educar os nossos filhos para serem competitivos, enquanto um cristão deveria educar os seus filhos para serem misericordiosos, olhar para o próximo não como um adversário, como um risco, mas como alguém que precisa e que pode ser objeto de misericórdia. Segundo, nós deveríamos educar os nossos filhos não para fazer aquilo que eles são capazes e desenvolver o melhor deles. Nós deveríamos educar os nossos filhos para mais.
educar os nossos filhos para que eles fizessem e acreditassem que poderiam fazer tudo quanto o poder de Deus pode realizar na vida deles. Porque quando uma criança olha para si mesma e ouve o pai dizendo: olha, você é capaz de fazer isso, de fazer aquilo, ela começa a entrar em contradição, porque ela começa a pensar: meu pai acha que eu posso, mas eu não posso. Ela sabe que não pode, ou ela desconfia que não pode. E alguns pais, por muito insistir, conseguem convencer seus filhos que podem, e isso é importante, é positivo. Mas é isso que o mundo faz. Nós deveríamos ser capazes de ensinar os nossos filhos com 5, 6, 4 anos, que elas são capazes de ver o milagre de Deus na vida delas, e elas são capazes de fazer coisas maiores do que a bitola da capacidade delas, porque Deus é capaz de realizar prodígios na vida delas. E aí eu vejo o exemplo de homens de fé que tiveram vitórias e fizeram descobertas maravilhosas, e o mais conhecido deles é a figura de Pascal, que era um homem temente a Deus, de uma vida santa, de uma vida de relação íntima com Deus, um homem como Immanuel Kant, que nunca saiu da sua pequena cidade de Königsberg, mas escreveu as obras mais importantes da filosofia do século XVIII. Era um homem de fé, era um homem cujo coração e relação com Deus era intensa. Então eu creio que é isso. Agora, a terceira coisa que a gente poderia ensinar aos nossos filhos é que o maior patrimônio que um ser humano pode constituir nesse mundo é ser ele mesmo fonte e receptáculo do amor. Eu acho que as pessoas não criam seus filhos mais para o amor, amam seus filhos, mas não ensinam a eles que amar é mais do que dar um presente. Sabe, Thomas, nós estamos vivendo um período, uma cultura tão consumista, que nós ensinamos aos nossos filhos que os amamos porque damos presentes a eles. Olha aqui o meu amor por você. O meu amor por você faz xixi, tem fraldinha. O meu amor por você voa, tem hélices. O meu amor por você tem uma capa maneira. O meu amor por você é isso que eu te dou. Eu acho que a gente devia criar os nossos filhos dizendo: o meu amor por você é o meu coração em conexão com você. O meu amor por você é a sua liberdade de não precisar esconder nada de mim, sem temores de que eu vou te julgar, te rejeitar. O meu amor por você é a minha vida entregue a você. Viver por você é a expressão do meu amor por você. Dizer isso de mãos vazias, sem dar nada, mas ensinando a ele que não é nem dando nem recebendo que nós manifestamos o nosso amor, mas é se dedicando às pessoas que o nosso amor se manifesta. Palha, parece que você tinha uma pergunta. Quando você fala dessa análise dessa ansiedade, semana passada eu passei por uma situação, eu tenho 52 anos e tenho 2 sócios que um tem 22 anos de idade e o outro tem 26. Aliás, 25. E o de 25 chegou um momento que ele não concordava com algumas coisas da sociedade, que só são nós, temos mais 5 sócios. E ele resolveu chutar o pau na cara. E aí aquilo me constrangeu mais, porque foram 2 pessoas que eu adotei como filho mesmo de amor. E eu fui conversar, chamei os dois, na minha sala, desligamos até a luz, e eu fui dizer a eles o seguinte: essa sociedade é o ímpeto da juventude. Só que, ou por seu bem ou por seu mal, o homem lá de cima tem uma missão, pela sua idade. Talvez você nem compreenda ainda, mas Deus tem uma missão. Você não pode jogar a toalha, porque a tua vida não te pertence mais.
você tem responsabilidade por 200 pessoas que diretamente dependem disso. E se eu ou você jogarmos a toalha, a gente pode estar criando uma situação para essas outras 200 pessoas. Então, muitas vezes, a gente controlar essa ansiedade não é nem por nós, porque você é bombardeado o tempo inteiro por pessoas. Né? O mundo corporativo é muito. Ele judia muito conosco. Hoje eu digo que eu não faço mais nada na minha empresa a não ser cuidar da gente. E digo de passagem, adoro lidar com pessoas. E a gente conseguiu convencer. Isso foi falta de uma reunião de diretoria e a gente está em estudos para mudar muitas coisas que realmente hoje não funcionam mais. E quando você sempre fala aqui que o melhor lugar de se criar um filho é na igreja. E é, com certeza. Seja qual for. Eu sempre digo que eu não conheço igreja que pratique o mal. Não conheço. Mas uma das coisas que eu senti muito quando eu era jovem é que se falava muito do cristianismo, e quando se falava de sofrimento, na minha cabeça eu tinha que ser uma pessoa sofrida para ser cristão. Eu não entendia, e eu acredito que muita gente não entende ainda, que você tem que sofrer com a dor dos outros para poder ajudar, para poder compreender ela, e não você ser triste e infeliz. E isso é uma das coisas que a gente já foi em reuniões em algumas casas e que no momento não deu para dar a resposta. Porque até o momento eu também não compreendia isso. Lembrou aquela história do Gandhi, né? Eu não consigo ainda dizer porque eu ainda não parei de tomar açúcar, de comer açúcar. Há pouco tempo atrás nós fomos acho que no final do ano passado, fomos com o ministério, com uma casa de uma pessoa. E se levantou um cara lá se dizendo ateu e falou isso, né? Que não concordava com essa tristeza do cristão. Né? E na hora eu não tive palavra não nem falar defendendo, porque não tem necessidade de defender, eu tenho um ponto de vista. E para fechar aqui essa conversa, quando você fala de ateu e fala desses três pensadores filósofos, sabe que eles eram ateus não para a nossa visão? Porque o que eles falam, que eles praticam, não é coisa de ateu. Ele era ateu graças a Deus, né? Eles não chamavam esse ser de Deus. Sim. Pois é. Eu queria colocar duas coisas sobre o que você falou. Em primeiro lugar, dizer que a ansiedade, ela não apenas nos faz sofrer. A ansiedade nos faz fazer sofrer. Porque o ser ansioso, ele está em sofrimento, ele está em dor interior. Eu me lembro muito quando Tiago, meu filho mais velho, ia nascer e precisou que o procedimento para que ele nascesse fosse rápido, porque o médico disse, ele já está em sofrimento. Essa é uma expressão que se costuma utilizar na medicina para falar de crianças que precisam ser retiradas urgentemente porque ela estava em sofrimento. Ele, Tiago, estava em sofrimento. E existem pessoas que estão em sofrimento porque dentro delas a ansiedade instalou um software de sofrimento que continuamente roda. E o tempo todo são as perguntas: como será o amanhã? Será que eu vou ter? Será que eu serei feliz? E mesmo quando o cara está feliz, ele continua ansioso, porque ele não sabe se amanhã será, ou se continuará até amanhã. Será que a felicidade é só por hoje? É como dizia Vinícius, a felicidade é como uma bruma que aparece de manhã, mas só logo se desfaz, né? A felicidade, tristeza não tem fim, felicidade sim. O cara que acredita nisso está perdido. Isso até pode ser bonito de se ouvir cantar, mas que é o indivíduo que acredita que a tristeza não tem fim, a felicidade sim, é o ser fadado a ser infeliz. E viver como Vinícius,
achando que a sua felicidade, a sua plenitude, a sua alegria estaria na próxima mulher com quem ele conviveria, com quem ele casaria. Casou-se 9 vezes, Vinícius. Isso, casamento para valer, né? Antes, além daquela. É a próxima pessoa. Então a ansiedade, ela nos coloca em sofrimento. E esse ser em sofrimento faz com que as pessoas que com ele convivam também sofram. Porque o ser que em sofrimento está por causa da ansiedade se torna agressivo, se torna impaciente, se torna desconfiado, se torna imediatista. Ele quer resolver o problema dele da ansiedade, por isso ele quer que os outros atendam o tempo dele, e todos sofrem com isso. A primeira coisa que eu queria, concordando com você, dizer é que a ansiedade nos põe em sofrimento e faz com que os outros sofram. E eu nunca conheci, nas leituras que fiz, qualquer resposta à ansiedade senão acreditar na bondade de Deus, na presença de Deus e nas promessas de Deus. Schopenhauer, por exemplo, era um indivíduo extremamente infeliz. Outro dia eu estava pegando um livro de Schopenhauer e dizendo a Thomas: Thomas, eu vou levar esse livro aqui para passar o final de semana, eu quero ler nesse final de semana. Aí Thomas disse: faz um negócio desse não, rapaz, deixa esse cara aí. Deixa esse cara quieto aí, depois eu levar esse livro para casa, rapaz, deixa ele descansar em paz. Sabe por quê? Porque Schopenhauer ele acreditava que, o resumo do pensamento de Schopenhauer é o seguinte: existe um nada anterior e um nada ulterior, posterior, e no meio um absurdo chamado vida. O absurdo da vida é um elo que liga o nada ao nada. Uma pessoa pensando assim nunca pode sentir contentamento, senão levar a sombra de sua frustração pelo resto da vida. Sartre pensava quase como Schopenhauer, só que ele coloca a ideia de que esse tempo não é de absurdo, mas de transformação. O indivíduo é responsável para mudar a sociedade, por isso ele era um ativista, enquanto Schopenhauer era um velhinho que escrevia no seu quarto, tentou ser professor universitário 2 vezes em Berlim, nunca deu certo. Eu nunca conheci e nunca ouvi, mesmo em pensadores como Jung, Freud, qualquer resposta para tratar a questão do sofrimento interior e do fazer sofrer, senão crer na presença de Deus, crer na bondade de Deus e crer nas promessas de Deus. É isso que apazigua a alma da gente, é isso que sereniza a nossa alma. E isso está disponível para mim, está disponível para vocês, e está disponível através de vocês para seu vizinho, para seu colega de trabalho. Como que a gente pode ter algo tão precioso e não compartilhar, né? Como nós podemos ter algo tão precioso e não viver, em primeiro lugar, e depois de viver, como não compartilhar? Diga lá. Uma pergunta que se torna um pouco preciosa, mas assim, quando você passa a desfrutar um pouco mais da presença de Deus, há efeitos colaterais. E um deles é você passar a se julgar espiritual demais. O próprio Paulo sofreu isso, né? Precisou ter os filhos na carne para que ele fosse basta por agora, porque tu não és tudo isso não. Eu acho uma sacada muito grande da tua, quando tu fala que prega para si mesmo. Talvez isso seja já um remédio, um antídoto para esse tipo de situação. Eu te pergunto, há de fato algo que você possa, uma vacina que você possa tomar para que isso não ocorra? Porque eu acho necessário, é necessário que você
põe-se no seu lugar. Sérgio, tem um jeito sim. O jeito é vigiar de dia e de noite. Jesus disse o seguinte, que se o valente soubesse de que horas virá o ladrão, ele não deixaria que a sua casa fosse invadida. Mas como o valente não sabe de que horas vai vir o ladrão, ele mantém-se continuamente atento, vigilante. Vigiai e orai, vigiai sem cessar. Então, o que nós precisamos fazer é, em primeiro lugar, Sérgio, assumir pública e categoricamente que nós somos pecadores. Não deixar que ninguém se engane conosco, porque o ser enganado cobrará de você uma conta que você não pode pagar, porque de algum modo ele acreditou que você era perfeito. E você bancou, você deixou que ele acreditasse que você era perfeito. E o que é que vai acontecer? Ele vai demandar de você a perfeição que ele supõe. Então a primeira coisa que você tem que fazer é assumir que é pecador e vigiar, para que ninguém se engane a seu respeito. Em segundo lugar, todas as vezes que se colocar na presença do Pai, clamar por misericórdia, para que Ele te livre do pecado. Porque é só a misericórdia do Senhor. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, que está no Sermão da Montanha, Ele diz, Senhor, livrai-nos da tentação, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Ou seja, você precisa saber não apenas que é pecador, mas precisa saber também que livrar-se do mal, livrar-se do pecado, livrar-se da queda, é obra da graça de Deus na tua vida. Por isso você precisa depender dela. Por um lado eu me reconheço pecador, por outro eu me sinto confiante na graça do Senhor na minha vida, que me levará, apesar de mim, a um caminho reto, que glorificará o nome dEle e que me fará feliz, e que trará felicidade para aqueles que estão ao meu redor. Martô, eu queria fazer talvez a minha última pergunta, devido ao avançar da hora. Nossa realidade é de uma igreja de comunidade de classe média, média alta, e falar de vida simples nunca é fácil. E a figura que é sempre levantada é São Francisco de Assis, um cara que é talvez a grande parábola de simplicidade, se despiu de tudo que ele tinha e foi viver de fato com os pobres. Esse é um desafio sobremodo difícil para uma igreja como a nossa, principalmente. Então, que conselhos práticos você daria para que a gente tivesse uma vida simples, que glorifique a Deus nessa nossa realidade? De fato, Thomas, a vida de Francisco, mais do que a vida de Francisco, a vida de Jesus de Nazaré, porque Francisco só é interessante porque é imitador de Jesus. A vida de Jesus e a vida de Francisco são um grande desafio para nós. E muitas vezes eu me sinto constrangido pela mensagem de Jesus, pela mensagem e pela vida de Francisco. O que é que eu poderia sugerir e o que é que eu tenho buscado pessoalmente como caminho de simplicidade? Em primeiro lugar, entender que nada é nosso, nada é teu, você não possui nada. As coisas que estão com você passam por você, mas não lhe pertencem. Se lhe pertencessem, iriam para a pós-morte com você. Os faraós do Egito acreditavam que tinham mulheres e riquezas. Por isso, quando eles morriam, matavam as mulheres e enterravam as riquezas. É coerente isso, não é não? Eles têm mulheres e riquezas, então essas riquezas, essas mulheres eram deles. Então, quando eles morriam, lá naquelas pirâmides, matavam as mulheres, enterravam as mulheres e as riquezas para ele levar. Mas a gente sabe que os assaltantes é que pegaram as riquezas e os vermes é que pegaram as mulheres. Ele não levou nada, ele foi mesmo sozinho. Então a primeira coisa que precisamos entender
sempre torciam para o faraó nunca morrer. Nunca morrer, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem nada. Mas não tem mesmo. Tudo está passando por nós e tudo deixa de ser nosso constantemente. Então, é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que a gente precisa entender, e São Paulo nos ajuda muito a compreender isso, é que aquilo que temos, que está em nossas mãos para cumprir dois propósitos: para atender às nossas necessidades e às necessidades do nosso próximo. São Paulo diz assim: aquele que não trabalha, também não coma, mas se quer comer, que trabalhe, para ter com o que se sustentar e socorrer aos mais pobres. Então, o ensino de Paulo é que o que está conosco, que não nos pertence, está conosco para atender às nossas necessidades e, através de nós, atender a necessidade dos outros. A gente precisa, a nossa vida é diferente, a nossa vida precisa se desconectar desses ideais de sucesso pelo ter, sucesso pelo ostentar. Isso escraviza a gente, porque faz com que nós desejemos aquilo de que não precisamos e tratemos aquilo como se precisássemos, e isso só nos torna seres insatisfeitos e infelizes. No dia em que nós aprendermos a ver o prato de feijão com arroz, um vinho, se tiver uma carne seca, aleluia, e dar graças a Deus por aquilo ali, e comer com a consciência de que é uma grande dádiva divina, tudo quanto nós temos, tudo quanto nós recebemos, aí vai ser muito mais fácil ser leve, ser simples e ser feliz. Você outro dia pregou aqui sobre o maná, uma bela pregação, e você falou que tinha que se pegar apenas o necessário. Para mim, essa foi o grande desafio da mensagem, porque no nosso tempo a gente não sabe o que é necessário para nós. E você volta a falar de que a gente precisa das nossas necessidades básicas. Como a gente pode saber o que é necessário, o que passa a ser supérfluo e o que o mundo já diz para nós que nós temos que ter quando na verdade não temos? Na verdade, Thomas, no fundo, todos nós sabemos o que nos é necessário. O que nos é necessário? O nosso corpo diz o que é necessário. O que nós precisamos é fazer a diferença entre necessidade e desejo. O desejo tem a sua própria necessidade. Mas essa necessidade do desejo não é a necessidade do nosso corpo, não é a necessidade da nossa vida, é a necessidade do nosso imaginário. O nosso imaginário é insaciável, o nosso desejo é insaciável. Vou dar dois exemplos. O indivíduo precisa o alcoólatra, ele precisa de quanto de bebida para se sentir satisfeito? Quantas garrafas de uísque o alcoólatra precisa para se sentir satisfeito? Não existe a resposta, porque ele vai querer sempre mais. Ele nunca se sentirá satisfeito. Se você colocar 10, ele vai dizer, mas só, porque o desejo, ele é insaciável. O desejo é insaciável. Se você quiser satisfazer o desejo, você caminha para a frustração. Um outro exemplo. Quanto dinheiro um indivíduo precisa ter para dizer, basta, agora eu vou gozar a minha vida, vou viver alegremente, vou viver contente, vou cuidar de meus filhos, meus netos, vou abraçar a minha esposa, vou andar pelo mundo. Quanto? O possuir, mas agora que eu consegui meus 200 milhões de reais, como é que eu vou parar? Não posso parar. E aí 12 horas, 13 horas de trabalho. Então, a resposta sobre o que nós necessitamos, todos nós sabemos. O corpo fala que eu preciso de uma cama,
corpo fala que eu preciso de alimento, o corpo fala que eu preciso do meu amor, da amizade, o corpo fala que eu preciso de sombra, isso é o que o corpo fala. Deus inscreveu em nós as nossas necessidades, só que a sociedade alimenta o nosso desejo e nós achamos e chamamos de necessidade o que é a necessidade do desejo, como o alcoólatra e como o ser cobiçoso. Ele tenta satisfazer a necessidade do desejo, só que a necessidade do desejo é insaciável. Gente, muito obrigado por vocês virem e estarem conosco nesse bate-papo. O objetivo mesmo da gente foi esse, foi dar a você a impressão de como pode ser na sua casa. E essa mensagem vai para o YouTube depois. E as pessoas que estiverem assistindo também podem entender isso, que só tem um jeito de ter cheiro de jasmim na casa das pessoas, é se Jesus se fizer presente lá. Mesmo assentados como estamos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, pelo papo da gente. Muito obrigado, Senhor, porque tudo quanto precisamos saber foi confinado, foi guardado pelo Senhor nas páginas do Evangelho. Mas saber não dá conta do viver. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos das necessidades do desejo e fazermos de nossas vidas um canto de louvor ao Teu nome. É o que te pedimos sinceramente, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.